Oi, meu nome é Aristides, eu sou o professor que estarei ministrando para vocês a disciplina Fundamentos da Neurologia e Neuroanatomia. Essa disciplina, ela requer um conhecimento bem mais aprofundado a respeito das partes do sistema nervoso, no qual eu vou enviar para vocês algumas imagens, e figuras para que vocês possam entender e acompanhar o desenvolvimento do conteúdo. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira videoaula, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que é importante e que nós vamos utilizar durante toda essa disciplina. Nos dias de hoje, quem faz uma formação na área educacional, como por exemplo na neuropsicopedagogia ou na própria psicopedagogia, é super importante que o profissional tenha conhecimentos básicos sobre os aspectos neuroanatômicos e neurológicos do ser humano. Então, primeiramente, eu vou me deter ao conceito da neurologia. O que é neurologia? É a ciência que estuda o sistema nervoso. E a neuroanatomia, na verdade, é uma disciplina da neurologia que se detém estudar a anatomia dos corpos, ou como a gente chama no linguajar da biomedicina, das peças que compõem o sistema nervoso. Às vezes, alguns profissionais, já em campo de especialização, muitas vezes ainda têm dificuldade de conhecer essas peças, essas partes do sistema nervoso. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês como a gente vai conseguir facilmente aprender esses conceitos. Bem, duas coisas é importante que eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, porque vai facilitar toda a aprendizagem da neuroanatomia. A primeira é que nós temos dois tipos de nervos. Então, todo nervo do corpo humano, ele está classificado em dois tipos, que são sensitivos e motores. Tá? Então, vou repetir aqui para vocês, para a gente fixar melhor isso aí. O ser humano possui dois tipos de nervo, sensitivos e motores. Os nervos sensitivos são nervos responsáveis pela captação dos estímulos que podem ser externos, ou seja, que vêm do meio, ou internos, de dentro do nosso próprio corpo. Esses estímulos são captados por esses nervos, transformado em impulso elétrico e levado até os órgãos processadores do sistema nervoso central. E os nervos motores são os nervos, como o próprio nome diz, motor, que vão transportar impulsos elétricos relacionados ao movimento. Geralmente vão ser nervos que vêm do sistema nervoso central e levam a quase todas as partes do corpo, produzindo impulso elétrico, e esse impulso é transformado em movimento. Por isso que ele tem o nome de nervo motor. Então, vamos recapitular. O corpo humano, ele possui dois tipos de nervo. O nervo sensitivo, que capta estímulos internos e externos, e os nervos motores, que são aqueles que conduzem impulsos elétricos que produzem movimentos em qualquer parte do corpo. Deu para sacar? Entenderam? Pode cair na prova? Então pronto, vai aí a primeira bisurada. Uma outra coisa importante, são poucos os locais do nosso corpo que a gente não tem nervo, nem sensitivo, nem motor. E aí a gente pode citar, por exemplo, os cabelos. Por isso que quando corta o cabelo, a gente não sente dor,
porque ele não tem nervo sensitivo. Ah, mas se eu puxar, dói. Dói, mas o que dói não é o cabelo, é a pele, que a gente chama de couro cabeludo. Outra parte do corpo que nós não temos nervos são os pelos e as unhas. Por isso que quando a gente taca a tesoura na unha, né, não sente dor na unha. Às vezes a gente sente, mas é no dedo. Na parte que cola a unha no dedo, mas não na unha especificamente. Tirando essas partes, cabelo, pelo e unha, nós possuímos nervos sensitivos e motores em toda parte do corpo. Tá certo? Bem, compreendido isso aí, nós vamos agora para outro conceito super importante para vocês, que é o do sistema nervoso. O sistema nervoso, como o próprio nome diz, faz menção a uma organização do funcionamento do nosso corpo, no qual ele é dividido por sistemas. Então, nós temos o sistema respiratório, circulatório, digestório e, dentre outros, temos o sistema nervoso. Este sistema nervoso, ele, obviamente, é formado por células nervosas sensitivas e células nervosas motoras. E, didaticamente, ele é dividido em dois. E aí, veja bem, eu não estou falando das células, e sim dos sistemas. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sempre dois. Dois tipos de nervos, dois tipos de sistema. Saca isso aí que é importante para facilitar a aprendizagem. Então, vocês podem perguntar, professor, então, qual é a diferença do sistema nervoso central do sistema nervoso periférico? Bem, temos diferenças. Diferenças anatômicas e diferenças funcionais, ou seja, no funcionamento. Do ponto de vista anatômico, olha como é fácil entender. O sistema nervoso central, ele fica protegido por ossos, enquanto que o sistema nervoso periférico, ele não é protegido por ossos. Então, os dois sistemas, central e o periférico, possuem nervos sensitivos e motores. O periférico também possui nervos sensitivos e motores. Como é que eu sei a diferença? Que o sistema nervoso central, ele é protegido por ossos. E o sistema nervoso periférico não é protegido por ossos. Dito isso, vamos pensar aqui juntos. O cérebro da gente, ele fica protegido pelo um conjunto de ossos que a gente chama de crânio, ou caixa craniana. Então, se o cérebro está protegido pela caixa craniana, que é composta por ossos, ele faz parte do sistema nervoso central. Podemos citar como exemplo de sistema nervoso central o cérebro, o cerebelo, que é uma peça que fica aqui atrás, a medula, que fica, parece uma cobrinha, assim, ela fica dentro da coluna. Algumas pessoas conhecem por espinha. A ponte e o bulbo, que são outras peças que ficam aqui nessa região do pescoço. E o sistema, que a gente chama de sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, que fica lá dentro do cérebro, aqui rente aos ouvidos, juntando as duas bandas do cérebro. Então, essas peças são as principais, tem outras menores, que, por estar protegida por ossos, compõem o sistema nervoso central.
Sistema nervoso periférico vai ser todos os nervos que saem do corpo em direção ao sistema nervoso central e os nervos que saem do sistema nervoso central em direção a todas as partes do corpo, levando e trazendo estímulos. Assim, dito essa diferença anatômica, a gente pode também explicar agora a diferença funcional. Qual é a diferença dos dois? Olha como é simples. O sistema nervoso central, que é protegido por ossos, ele é responsável pelo processamento de todas as informações que nele chegam, trazidas, obviamente, de toda parte do corpo pelos nervos periféricos. E o sistema nervoso periférico, qual é a função dele? Levar e trazer informações para o sistema nervoso central e para o ponto de origem. Então, olha como é fácil. Sistema nervoso central processa informação. Sistema nervoso periférico leva e traz informações. Se você que está aí sentado assistindo essa pequena videoaula, por alguma ocasião, suponhamos que uma muriçoca pique no seu braço, aquela picada, ela é captada por um nervo sensitivo, que vai mandar uma mensagem para o seu sistema nervoso central, identificando o estímulo, que vai mandar um impulso de volta imediatamente, que pode ser de você movimentar o braço, que pode ser de dar uma pancada onde está sentindo, né, o estímulo doloroso da muriçoca, ou alguma outra reação. Então, veja bem, quem pega esse estímulo da muriçoca e leva até o central é o nervo periférico. O central processa, identifica o que é e manda uma resposta, e aí o sistema nervoso periférico leva de volta a reação, que vai ser o comportamento que você vai ter diante daquela picada. Por isso que chama de nervo motor, que ele é responsável pelo movimento. Né? Então, são pequenas dicas que vão ajudar a gente a entender, nesse primeiro momento, a diferença do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Sempre a dica: sistema nervoso central, protegido por ossos. Sistema nervoso periférico, não é protegido por ossos, leva e traz informações de toda parte do corpo para o sistema nervoso central. Bem, sei que foi muitas informações em pouco tempo. Espero que vocês consigam compreender. Depois deem uma olhada nas imagens, nas figuras. E a gente vai continuar na próxima videoaula. É isso aí.